Boa tarde, pessoal, tudo bem? Esperando o pessoal entrar. Mariane já entrou, nossa colega da PNS. O pessoal entrando, Cláudio, nosso residente. Um grande abraço, Cláudio, grande abraço, Mariane. Tudo bem com vocês? A residência da fisioterapia integrativa do Instituto Salgado está em peso. Marlon, que é o nosso novo residente, entrou. Bacana, vamos só aguardar mais um pouquinho. 6.000 a Noemi também entrou, ó, residência em peso. Obrigado, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Dá um ok aí nos comentários se estão me escutando bem, por favor. Maravilha. Maravilha. Esperar só mais alguns segundinhos para ver quem vai entrar, apesar de que essa live também fica gravada. Então vai ficar por 24 horas nos stories. Então depois dá para quem vê poder compartilhar com quem conhece, com os colegas da físio, com os colegas da medicina que conhecem, que trabalham com dor. É interessante que todos possam ver esse material. Maravilha. Que bom, pessoal, que vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvindo bem. Maravilha. Essa live de hoje, eu vou colocando algumas coisinhas, pontuando algumas coisas antes de entrar, ver se mais alguém vai entrando nesse nosso bate-papo aqui. Então essa live que eu estou fazendo hoje é sobre a definição da dor. Então, a definição da dor, se a gente for procurar em livros, tem várias definições, mas a que eu vou me atentar é sobre a definição da Associação Internacional de Estudo da Dor, que é a IASP, tá? Então é com base nela que nós vamos fazer essa live. Joilson, aluno lá de Dermoneuro de Salvador. Joilson, obrigado por estar presente. Então, pessoal, só queria lembrar vocês de uma coisinha. Ó. Ontem, no Instagram do Afonso Salgado, do Dr. Afonso Salgado, teve uma live muito legal dele com a professora Simara, que é de Fortaleza, e eu a conheci em Fortaleza, mas ela fez todos os seus estudos lá nos Estados Unidos, uma live sobre saúde mental, neuroplasticidade, foi muito bacana. Tá? Quem não assistiu, entra lá no Instagram do Afonso, que é @salgado_Afonso, que essa live está lá ainda para assistir ainda hoje. Tá? Vale a pena assistir essa live. Tá? Então vamos lá. O intuito é a gente sempre fazer uma live curta, rápida, para aproveitar esse finalzinho do horário de almoço, para algumas pessoas o começo do horário de almoço. E para quem não pode estar ao vivo aqui com a gente, poder assistir depois e fazer uma coisa bem sucinta, bem rápida, com uma mensagem bem bacana. Então, primeira coisa que eu quero colocar, só mencionando mais uma vez, de que a definição de dor, esse detalhamento da definição da dor que eu vou fazer é com base na definição da Associação Internacional para Estudo da Dor, que é a IASP. Então, para quem quiser acessar, é só entrar lá no www.iasp-pain, de dor em inglês, né? iasp-pain.org. Então lá tem uma aba que chama Education, né? Que é educação, e uma parte que fala só sobre as definições, que é taxonomia. Então lá tem bastante coisa legal que fala as definições de várias características ligadas à dor. Então vale a pena entrar lá no site e se basear para essas questões. Então, o que eu quero trazer com essa definição de dor? Existem dois pontos que eu vejo nessa definição que são muito importantes, tá? Que é uma diferenciação entre a sensação, o que é sensação e o que é percepção, tá? Que nós vamos ver já já, e a característica do modelo biopsicossocial que a gente tem hoje de análise da dor,
que é a característica de que o tamanho da lesão não está ligado ao tamanho da dor que o paciente tem. Eu posso, na realidade, nem ter lesão e posso ter dor. Isso aqui nós vamos ver com base nessa definição. Então, para a gente começar, para a gente basear direitinho, vamos à definição. Então, a tradução literal e livre, né? A tradução feita livre por mim dessa definição de dor é: dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real ou em potencial ou descritas nos termos dessa lesão. Então, é nessa definição que eu quero trabalhar. Então, de novo, experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real ou em potencial ou descritas nos termos dessa lesão. Então, vamos lá. Primeira parte, experiência sensorial e emocional desagradável. Então, primeiro de tudo, dor é desagradável. Dor é um sinal de alerta, dor é um sinal de alarme que o nosso corpo dá, dizendo que alguma coisa pode estar errada, tá? A dor ela é o produto final de um processo inicial que é a nocicepção. A nocicepção é um tema para uma live mais à frente, tá? Nós vamos fazer uma live basicamente sobre nocicepção. Mais à frente, alguns posts, alguma live, alguma coisa eu vou colocar desse material. Então, essa experiência sensorial e emocional desagradável é a experiência que o paciente tem. Então, eu fui buscar no dicionário o que é experiência. Então, experiência, dentro do contexto da filosofia, é qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos. Então, os sentidos que nós temos, né, seja ele o tato, o olfato, o paladar, e seja os sentidos ligados às entradas sensoriais de visão, então oculomotricidade, o vestíbulo, a boca, o sistema estomatognático, as vísceras, os pés, os proprioceptores no corpo inteiro, essa sensação, né, esses sentidos, eles vão informar o corpo, né, informar o cérebro o que está acontecendo com o nosso corpo, tá? Então essa é a primeira coisa. O cérebro recebe as informações do que está acontecendo. Se é uma coisa boa, ele recebe dizendo que é uma coisa boa. Se é uma coisa ruim, ele recebe dizendo que é uma ameaça, que é alguma coisa ruim, tá? Então, essa característica da sensação, então uma experiência sensorial, tá ligado então à sensação. Nós vamos diferenciar o que é sensação de percepção. Sensação é quando você ativa um receptor na periferia, seja receptor de pressão, de temperatura na pele, seja movimento nos órgãos tendinosos de Golgi, nos receptores articulares, independente de qual seja o receptor, ele vai receber uma informação na periferia e vai mandar um impulso elétrico. Então, assim, a luz que entra, né, no meu olho, quando eu enxergo, né, então a luz que bate no meu olho, os receptores que a gente tem no olho transformam essa luz num impulso elétrico. E esse impulso elétrico vai ser levado até a medula e depois até o cérebro. Essa característica dessa sensação, então essa informação luminosa ou informação do toque, informação térmica, qualquer que seja, até ser chegada no cérebro, isso é chamado de sensação. Então é o que a gente sente. Agora, a interpretação que o cérebro dá para essa informação de entrada é a nossa percepção, é o que eu percebo. Então, quando a gente trata de dor, a informação inicial dos receptores é uma informação nociceptiva. Como eu falei, nós vamos fazer uma live, um post, alguma coisa sobre isso. E aí, essa informação, né, a nocicepção, ela vira um impulso elétrico que chega até na medula e no cérebro. Lá no cérebro ela vai ser interpretada. E é essa interpretação que é a parte de percepção. Então essa é a primeira coisa. A dor ela é uma característica percebida pelo paciente. O que o paciente sente é a nocicepção. É a ameaça, é a agressão ao tecido, é uma sobrecarga, é uma disfunção. Isso é o que os receptores sentem e mandam informação para o cérebro. No cérebro isso é interpretado.
E essa interpretação é que é então a percepção que o paciente vai acabar sentindo dor ou não e em que intensidade ele vai sentir ou não. Então, na live passada, né, que eu falei sobre a neuromatriz da dor, lá eu mostrei, né, os três aspectos, né, que é o sensório discriminativo, que é a informação do próprio corpo, o cognitivo avaliativo, que são as experiências culturais, experiências anteriores, expectativa, e o terceiro eixo é o motivacional afetivo, que está ligado ao eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, ao sistema nervoso autônomo. A interpretação dessa informação de entrada sobre essas três esferas é que vai dar a percepção de dor ou não, tá? E se tiver dor ou não, se tiver dor, vai me dar a intensidade desse problema, tá? Lembrar que essa resposta de saída pode não ser somente dor, pode ser modificação de tônus, pode ser parestesia, pode ser resposta defensiva, como um desvio antálgico, um torcicolo, né, um aumento do tônus. Isso tudo é a resposta que o corpo vai ter de todo esse processamento. Então, a dor sendo uma experiência sensorial, então existe alguma coisa que entra, que é a nocicepção, e isso é desagradável, ok? Segunda parte da definição, associada a uma lesão tecidual real ou em potencial. De acordo com o modelo biomédico, que era utilizado, né, era descrito até ali nos final dos anos 80, começo dos anos 90, até um pouco antes disso, quanto maior a minha lesão, maior a minha dor. Né? Quanto maior o recrutamento de receptores na periferia de lesão, maior teria que ser o sintoma. Com a neuromatriz da dor, Melza, que ele começou a mostrar que na verdade isso não é muito bem assim, e clinicamente a gente vê que não é assim. Tem vários quadros aí que a gente vê pacientes que têm graves lesões e continuam fazendo esporte, continuam fazendo uma partida de futebol importante. Eu lembro quando eu era adolescente que tinha o Carlão da Seleção Brasileira de Vôlei, mas numa final da Superliga, da Liga Paulista de Vôlei, se eu não me engano, não lembro se era Superliga ou se era Liga Paulista, ele quebrou o pé e ele jogou metade do jogo com o pé quebrado. Então, assim, ele tinha uma lesão grande, mas ele quase não tinha dor. Ele foi ter dor mais à frente só, porque ele ficou sobrecarregando. Então, a quantidade de dor que eu sinto não está diretamente ligado à quantidade de nocicepção de entrada, tá? Então, essa é uma grande característica. Quando a gente tem, então, essa lesão tecidual real ou em potencial, a gente tem que lembrar de uma seguinte questão. Quando eu tenho uma lesão, a nocicepção é criada, ok? Vai passar pela teoria da comporta, que é a parte mais local, e vai ser levado lá para o cérebro para ser interpretado. A lesão em potencial, o que é? Você sobrecarrega, você tem uma certa força muscular e você faz mais do que você devia. Tipo o primeiro dia de academia, sabe? Você não faz meses que você não vai na academia, você faz lá um esforço a mais, isso é uma sobrecarga, tá? É uma sobrecarga que você está gerando no corpo, benéfica, porque você está na academia, você está tentando melhorar a sua saúde. Mas o que acontece? No outro dia você sente dor. Por quê? Porque você fez mais do que você devia. Então, essa sobrecarga já é a característica que a gente tem de alteração para começar a ter dor. É a lesão em potencial. Se você ficar fazendo muito daquilo, você pode ter uma lesão muito mais grave. E aí teu cérebro, né, o nosso sistema nervoso, ele entra com essa função de provocador por uma lesão em potencial para que você pare de fazer aquilo e não se machuque mais do que você deve. Porque o teu sistema vai sempre prezar pela tua integridade, ele quer que você fique bem. Se você está fazendo uma coisa que é demais para o teu corpo, ele vai te avisar com dor de que aquilo é ruim, ok? Então, associado a uma lesão tecidual real ou em potencial, é dentro dessa característica. Essa característica da lesão real em potencial, eu também gosto de fazer uma característica sobre as disfunções. Então, vamos pensar lá no entorse de tornozelo. Você torce o pé e aí dentro desse entorse de tornozelo, se a gente pegar por algumas linhas da osteopatia, a gente pode ter até 7 disfunções articulares, que se não tratadas, elas estão com uma disfunção, com uma sensibilização daquele segmento, então a parte toda do segmento vertebral vai estar afetada. Então, o ligamento está com estiramento.
e você tem essas disfunções. Se você tem uma ruptura de um ligamento, uma ruptura parcial de um ligamento, em 3 meses ela está cicatrizada. Mas tem paciente que tem lesão, né, teve entorse de tornozelos há mais de 3 meses e que continua com dor. Então, na realidade, a lesão tecidual já não existe mais. Mas as disfunções presentes continuam sendo fonte de nocicepção. Continuam sendo fonte daquilo que vai virar dor. E aí o cérebro interpreta aquilo como um problema, como uma coisa que está afetando o desempenho do indivíduo e faz com que ele tenha dor. Então, mesmo não tendo uma lesão, ou mesmo que essa lesão já cicatrizou, ela é uma lesão em potencial. E ela fica com a nocicepção ativa e no final das contas ele vai ter dor. Então, essa característica dessa definição, eu acho muito interessante esses 2 pontos. Então, essa experiência sensorial que a gente tem que definir que a parte de sensação é a parte nociceptiva, tá? É ela que vai dar a informação que o corpo vai dar do que está acontecendo com ele, e essa associação com uma lesão tecidual real ou em potencial. Então, dentro dessas características, o modelo biopsicossocial, que é a característica que hoje tem se trabalhado muito, tem se difundido muito, se mostra uma coisa muito mais plausível do que a própria teoria das comportas, que é uma coisa muito categórica de sim, sim, não, não. Então, se eu tenho dor, se eu não tenho dor, eu não tenho dor. Então, isso se mostra muito mais próximo da parte clínica, né? Se mostra muito mais próximo daquilo que a gente vê no paciente quando a gente atende. Então, um caso que eu atendi ontem de uma paciente que ela veio para mim com parestesia, tá? Com alodinia, né? A sensação de parestesia e dor, e alodinia em ambas as mãos e em ambos os pés. Então, a primeira coisa que a gente pensa é uma compressão lá na cervical, uma compressão na lombar, alguma coisa que gera esses sintomas. Ok, fui fazer a avaliação, nada de compressão, não tinha nenhuma característica de compressão. Mas essa característica desses sintomas estão muito ligadas a um processo de hipersensibilidade. Ou seja, quando eu fui tratar dela, eu fui ver que fazendo a regularização do sistema nervoso autônomo dela, ou seja, melhorando o contexto todo da percepção da dor, de como que o cérebro dela percebe o problema, ela melhorou assim, significativamente com uma sessão. Então, a alodinia já diminuiu, ela já não tem mais alodinia, ela está com um pouquinho do formigamento da dor, um pouquinho da dor na mão, muito melhor do que antes, mas sem fazer nenhum trabalho de descompressão da cervical, de descompressão da lombar. Por quê? Aquela sensação, aquele sintoma que ela estava tendo, nada mais era do que a interpretação do processo de entrada, com base na neuromatriz, e era uma lesão em potencial, onde toda vez que ela fazia mais trabalho de casa, onde ela fazia mais força, ela sentia mais. Ou seja, ela tinha disfunções, onde eu tratei, que estavam principalmente no sistema nervoso autônomo, que faziam com que ela tinha essa hipersensibilidade. Ou seja, era uma lesão em potencial, ela não tinha uma lesão de verdade. Então, essa definição da dor está muito próximo da parte clínica, está muito intrínseco com o que a gente vê com os pacientes, e isso que é interessante. Então, mudar do contexto, né, biomédico, que dependendo do tamanho da lesão é o tamanho da sua dor, mudar para o modelo biopsicossocial, onde a gente tem muitos outros aspectos, né, que a live que eu fiz passada sobre a neuromatriz da dor, ela explica muito bem isso, aliar isso ao conhecimento que a gente vê na clínica, a gente consegue ver que essa teoria da neuromatriz da dor, dessa definição da dor, que da IASP, ela está muito próximo daquilo que a gente vê na clínica. Não é só uma coisa que a gente vê em artigos, que está jogada, de uma coisa teórica que está acontecendo. É uma coisa realmente que está ligada à parte clínica, tá? Então, para caracterizar bem de novo, lembra lá, experiência sensorial e emocional desagradável, ou seja, está ligado à neuromatriz, está ligado à parte da sensação que o corpo gera e o meu emocional que interfere, né? Não só o emocional, mas do eixo hipotalâmico hipofisário, sistema nervoso autônomo e por aí vai.
ligado às experiências culturais, ligado à minha expectativa daquele problema. Tudo isso interfere. Isso vai ser processado. E aí essa dor, essa característica vai estar ligada, associada a uma lesão tecidual real. Então, a parte sensorial, quando tem uma lesão, vai mandar a nocicepção e pode ter dor. Mas mesmo quando eu tenho somente uma sobrecarga ou uma disfunção. Tá? Então, não precisa ter uma lesão do tecido de verdade para precisar ter dor. Tá? E a intensidade da dor ainda é outro ponto que a gente precisa pensar direitinho. Que o paciente pode chegar para você com uma dor muito grande. Mesmo assim, o problema dele pode ser pequeno. Tá? Então, isso é a grande característica também dessa neuromatriz da dor, dessa forma mais ampla da gente olhar o paciente que tem dor. Tá? Então, essa definição, como eu mencionei, ela está muito próximo da parte clínica, e olhar para essas duas partes que eu dei ênfase, né, dessa experiência sensorial e emocional, mas principalmente do associado a uma lesão tecidual real ou em potencial, é muito importante da gente prestar atenção. Já aconteceu com vocês o seguinte: chega o paciente que está falando assim, eu comecei com uma dor lombar, eu comecei com uma dor no ombro, comecei com uma dor em qualquer lugar. E fui ao médico, o médico pediu o exame e o exame não deu nada. E aí o médico não sabe o que eu tenho. Ou seja, se ele não viu na estrutura, se não foi possível ver na estrutura um problema, o problema está onde? Está na função. Então esse paciente tem uma disfunção. Então ele não tem uma lesão tecidual real e mesmo assim ele tem dor. Então, e essas dores, pessoal, elas podem gerar dores muito fortes, mesmo não tendo lesão no tecido. Tá? Então tem que respeitar isso do paciente. Quando o paciente chegar e falar que tem dor, que está com uma dor muito forte e que os exames estão negativos, os exames de imagem estão negativos, acredita nele, tá? Porque ele pode ter dor sim, sem ter lesão alguma. O problema está então nas disfunções e nas sobrecargas que esse paciente tem no dia a dia e que isso está interferindo para ele no processamento da neuromatriz, vai fazer ele provocar essa dor, vai fazer com que ele tenha essa dor. Tranquilo? Então, característica final para essa live aqui. A dor, ela é uma experiência sensorial, que depende então dos meus sentidos, mas ela depende da minha percepção, ok? E ela pode então não ter nenhum tipo de lesão tecidual e mesmo assim ter dores bem fortes, tá? Você vai ver que tem paciente que acaba vindo com dor bem forte e a hora que você avalia ele nem tem tanta coisa assim. Não é que ele está mentindo não, é o cérebro dele que está interpretando desse jeito, ok? Então, pessoal, agradeço mais uma vez vocês, né, de estarem aí comigo nesse finalzinho de horário de almoço e espero que vocês tenham um bom final de semana. Tenho alguns recadinhos aqui. Se você quiser saber mais então sobre a dermoneuromodulação e sobre a PNS, que são as técnicas que eu trabalho, que lidam com essa parte de dor, então vai lá no link na bio do meu perfil, que lá tem para você baixar os e-books e o acesso ao link para o YouTube com os vídeos explicando a técnica. Manda essa live, né, comenta lá nesses stories, nessa live que vai ficar, com as pessoas que você conhece que precisam dessa informação sobre essa live, ok? E um convite para vocês. Hoje à noite, o professor Afonso, tá? O Afonso e o Dr. André Pegas, duas referências aí que eu conheço já há bastante tempo, então dois profissionais bem gabaritados, vão falar sobre o que você está fazendo para melhorar a profissão. Garanto para vocês que eles fazem bastante, tá? Eu estou tentando trilhar meu caminho aí para cada vez mais ajudar os colegas de profissão nos cursos que eu ministro e ajudar os pacientes com as técnicas que a gente trabalha. Então vai ter uma live dos dois, uma live em conjunta hoje à noite, tá? Hoje à noite, 8 horas da noite, então às 20 horas. E essa live vai estar no Instagram do André. Então é @dr, né? Então @Dr. André Pegas, tá? Então @Dr. André Pegas. Entra lá hoje à noite, não perde essa live, tá? Porque vai ser bem bacana. Ali tem muito conhecimento, muita experiência e muito sucesso para ser compartilhado com a gente. Tranquilo? Pessoal, mais uma vez agradeço vocês de estarem disponibilizando esse pouquinho do tempo de vocês. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana,
Aproveita hoje à noite, antes de sair, antes de sair jantar com a família, antes de sair com os amigos, aproveita a live às 8 horas, tá? Que vai ser de bastante valor para vocês. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, um ótimo final de semana, Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu, pessoal, obrigado, viu?